Fala, pessoal. Obrigado por ter chegado até aqui. O que eu posso pedir pra você nesse momento é para nos seguir nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc. Compartilha o vídeo ou o áudio se estiver no Spotify. E eu só posso agradecer. Um grande beijo e vamos em frente. Senhoras e senhores, doutoras e doutores, como vamos? Boa noite. Mais uma gravação do Manda Pro Jurídico Podcast, um podcast feito por advogados para interessados, não necessariamente juristas ou algo do tipo. Conversando até sobre das últimas gravações que fizemos, no tema casamento, lembramos aqui sobre uma situação que é muito complicada também, que é tão grave quanto o casamento. Na verdade, Pedro, na verdade, Natália, que é a sociedade. Sociedade é algo bastante complicado que está muito intrínseco à vida do advogado também, visto que muitos advogados são sócios de outros advogados. E, bom, a partir desse momento a gente vai começar a bater esse papo. Espero que vocês gostem. Pedro e Natália, como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus, você. Tudo certo. Gente, eu não tô tão bem assim, porque essa gripe, ela tá há 3 semanas tentando me pegar. E ela vem e eu fujo dela, tipo Matrix. Só que cada dia ela está mais próxima. E eu estou sentindo ela aqui no meu cangote. Pra ser sincera, antes de começar, gente, essa gravação, eu pedi pra parar 5 minutos, porque me deu uma crise de espirro. Então, assim, poderia estar melhor, mas sob plena, pele linda, tô no auge. Então, seguimos vivos, isso que é o mais importante. Mas, cara, sobre sociedade. Engraçado, eu tava até comentando com os meninos aqui. Ontem eu fui no cinema e eu vi House of Gucci, que é um filme que tá super bem falado, que é com a Lady Gaga, com a Adam Driver e tal, eles tá mega em alta. E o filme, obviamente que o filme não é sobre sociedade, mas o filme, ele é sobre a Gucci. E a Gucci, ela era uma sociedade familiar. E desde que o cara foi morto, que eu acho que foi em 96, e a história do filme é isso, sobre a morte dele, não sobre a sociedade, mas a sociedade emplacou, a Gucci se solidificou como uma das maiores grandes marcas de alto renome, que tem esse apelo de tradição, mas ela só funcionou mesmo a partir do momento que a empresa deixou totalmente de ser familiar. E aí entra sobre exatamente isso que a gente tá falando, sociedade. Não, sociedades familiares não funcionam. Várias sociedades familiares são referência. Mas ser sócio é muito difícil. E a gente confunde ser sócio, assim, quando a gente pensa assim, 90% das empresas do Brasil, elas são sociedades limitadas de 2 pessoas que estão tentando empreender com pouco profissionalismo. E as pessoas acham que para isso você precisa ter algum nível de afinidade. Quase como se confundisse amizade com sociedade. Inclusive, há uns aspectos, né? Affectus Societatis, ele é um dos aspectos da sociedade, mas assim, como se isso fosse necessário ou primordial, e não é. Numa sociedade é muito importante respeito e competência entre si, mas sobretudo com o negócio, né? Com o negócio que você tá lidando. E assim, por acaso, a gente vindo pra cá, a gente ouviu uma história justamente disso. Sócios, que tava tudo muito bem, mas há um tempo o comprometimento não estava se equivalendo e a sociedade acabou. E quando acaba, eu imagino assim, para um advogado eu já faço refletir, imagina para um leigo. Cara, e aí? E o dinheiro que eu coloquei? E eventualmente uma marca que eu registrei naquele nome, usando aquela empresa como detentora da marca. E aí, o que eu faço? Será que eu joguei meu dinheiro fora? Muito bizarro. Eu acho que se associar uma coisa assim, muito delicada. Essa é a palavra. Me permita te fazer uma pequena interrupção, porque o advogado tem disso, né? A gente fala umas palavras assim e acha que todo mundo sabe. E aí eu vou perguntar pro Pedro, o que é Affectus Societatis? Vai, desvia desse bingo aí que a Natália jogou pra gente. Na verdade, o Affectus Societatis nada mais é do que a relação de proximidade que você vai ter com o seu sócio, né? Então, assim, grosso modo, obviamente, você tem uma relação já pessoal com aquele seu sócio que você vai estar fazendo, você tem uma relação de proximidade, e você quer juntar para fazer uma sociedade desenvolver não só a questão pessoal como a profissional. Então você tem um vínculo, na verdade é um vínculo próximo com a pessoa que você está se associando. E isso é um dos requisitos quando você tem, por exemplo, uma sociedade limitada, como que a Natália estava falando aqui. Então não é um requisito, vamos dizer assim, propriamente legal, um conceito mais doutrinário, mas é um requisito que você tem que ter, que está constituído aí na sociedade limitada, porque você não vai fazer a sociedade com uma pessoa que não conhece, né? Então, no fundo, você tem que ter algum tipo de vínculo com ela, algum conhecimento, e existem discussões jurídicas, que não é o caso aqui da gente abordar, mas o porquê da importância de se ter esse Affectus Societatis, né? E aí, muito indo pelo que a Natália falou,
Realmente, 90% das empresas, inclusive é um dado do Sebrae, no Brasil são empresas familiares. Elas começam como empresas familiares. E isso mostra muito como as empresas no Brasil se desenvolvem. E uma coisa que a gente vê muito lá no escritório, né, que a gente trabalha com planejamento patrimonial, é a dificuldade da passagem de bastão. Ou seja, que é o que mais ou menos que a Natália começou a pincelar aqui na frase dela. É como você sai de uma empresa familiar, que ali, vamos dizer, eu casado com a Natália, meu filho é o Rodrigo, e a gente tem que passar para ele aquela empresa, como é que a gente faz essa passagem, como eu, patriarca da família, ou a Natália, a matriarca, passa para o meu filho, o Rodrigo, a sociedade, a administração, as responsabilidades. Tem pessoas que têm muita dificuldade nisso. No Brasil a gente verifica muito isso. Então essa passagem de bastão, a sucessão empresarial e a profissionalização é complicadíssima e tem que ser muito bem planejado, porque você não faz o planejamento. Você vai para o segundo dado estatístico, que é 70% das empresas na passagem de bastão acabam sumindo ou se extinguindo, falindo, seja lá o que acontece com ela societariamente falando, mas elas não têm continuidade da terceira geração em seguinte. Então isso é um dado muito alarmante, porque as pessoas não se planejam para fazer a sucessão e a profissionalização empresarial. As empresas que começam familiares, por exemplo, como a Gucci falou, que a Natália deu aqui de exemplo, será que ela teria o mesmo sucesso se ela continuasse passando para os filhos? Será que teria a competência dos sucessores, dos herdeiros da Gucci para poder gerir a empresa de modo profissional como ela foi gerida pelos profissionais que entraram quando ela se profissionalizou? Não, e é interessante estar falando isso, porque para quem viu o filme, gente, isso não é spoiler. Perigoso, hein? Vamos ser cancelados se der spoiler. Acabamos de começar e estamos sendo cancelados. Eu evito dar spoiler, a gente não cancela a gente, que a gente tá só começando. Quando a gente tiver sólido, eu dou spoiler. Não, brincadeira. Mas é que tem... o Maurizio Gucci, ele é morto. E isso não é spoiler, dado que isso é um fato público e notório. A história é baseada em fatos reais. Mas antes dele ser morto, a presença dele na sociedade já era totalmente discutível, porque é exatamente isso que o Pedro tá falando, ele já era a segunda geração. Mas a segunda geração tem algum nível de competência ou comprometimento com a sociedade? Gente, você tocar um negócio assim, outro dia eu tava almoçando, almoço pré-natal com meu pai, com as minhas irmãs, e meu pai cisma, não, empreender. E ele fala isso com as minhas irmãs, eu tenho uma irmã novinha, de 18 anos. Eu falei, pai, você fala empreender como se empreender fosse uma coisa assim, assim, eu tenho 31 anos e agora que eu entendo bem como você consegue gerir um negócio. Isso é muito difícil, né? Não que seja impossível, mas tem várias nuances que... Tem muito negócio que eu vejo e falo assim, cara, esse negócio deu certo por sorte. Não tem outra alternativa. Porque, assim, é uma sucessão de cagadas, com perdão da palavra, que você fica alarmado. E eu acho que, assim, a gente na condição de advogado, eu e o Pedro, a gente trabalha muito com sociedade. Meu dia a dia é trabalhar com sociedade, números, investidores e sócios. É isso que eu faço todos os dias, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. É muita coisa em jogo. É muito prato pra equilibrar. Muito. Então, assim, tem coisa que eu vejo outro dia, eu tava conversando com uma amiga minha falando de uma sociedade específica que está dando certo. Mas beleza, e fulano ele investiu como? Não, ele botou um dinheiro. Eu falei, mas ele tá com a sociedade? Não. E quem tá com a sociedade? Não, na verdade é uma Eireli. Eireli quer dizer que só tem um sócio. Enfim, que hoje em dia tá praticamente extinta, mas ok. Eu falei, mas como é que você não botaram dinheiro e distribui dividendo? Não, ainda não distribui. Eu falei, cara, a pessoa vai te falando umas loucuras. Eu falei, marca, registrou? Não registrou. Eu falei, mas e aí os outros lugares que operam a marca, tem algum royalty? Não, royalty? O que é royalty? Eu falei, cara, como é que isso tá dando certo? Falei, gente, deve ter alguma coisa, um componente aí, um tamborzinho que bate. Tô brincando, gente, adoro. É muito bom. Muito bom, porque eu fico chocada. Deixa eu só aproveitar aqui o momento para fazer uma indicação também. Você falou de House of Gucci, eu queria indicar, o Pedro falou de Sucessão, me lembrei na hora de Succession, uma série que passa na HBO Max, que é excelente e mostra muito essa realidade, da dificuldade da sucessão de um patriarca, no caso multibilionário, que tá querendo achar quem é que vai assumir o comando da empresa num cenário de 4 filhos. E, enfim, a partir daí tem todo mundo desenrolar, cada filho tem uma característica... É tipo uma corrida do ouro. Tipo uma corrida do ouro, podemos falar dessa forma. Eu acho que um grande problema também é você identificar quem é a pessoa que entende a política da empresa, a estrutura da empresa, como a característica da empresa, a essência da empresa, como ela funciona mesmo, e se ele tem a competência para gerir. Porque às vezes você pode achar que um é mais competente, mas o outro entende mais como é que a empresa funciona, o modelo de negócio da empresa, o comercial da empresa, e às vezes você não tem nenhum dos dois. Então, de repente, sei lá, um diretor, um gerente, vai ter mais aquele perfil e você vai ter que conscientizar
os herdeiros, que aquele funcionário tem mais a característica e seria melhor para a empresa assumir que você, como herdeiro daquela empresa familiar, seria assumindo. Até porque... Isso é muito complicado você botar isso na cabeça da pessoa. Aí você tem que fazer alguns... Aí tem algumas estratégias, você bota no board da empresa, enfim. Você tem algumas estratégias que você começa a fazer, mas a trabalho de conscientização é muito complicado, porque o cara tá achando que é uma coisa automática, né? Meu pai é o dono, eu vou virar quando ele morreu, quando ele sair eu vou virar o presidente da empresa. E às vezes não necessariamente esse é o melhor caminho para a empresa. E essa comunicação tem que ser muito bem trabalhada. E até porque... Você pode acabar com a empresa. Até porque a questão da paixão dos herdeiros perante a empresa é algo muito complicado. Eu vejo que um CEO contratado, enfim, uma pessoa fora do polo familiar para gerir uma empresa, ele tem traz uma frieza profissional que, na maioria das vezes, um herdeiro é uma pessoa que, bom, nasceu com um brasão, com carimbo da empresa no ambiente familiar. Não necessariamente tem, né? É muito difícil fazer isso. Até a formação, eventualmente, de um herdeiro para se tornar essa figura na empresa, ele tem que ter uma limpeza nesse sentido desses orgulhos, dessas paixões perante a empresa. Eu vejo dessa forma. Isso que a gente tá falando assim, de empresas grandes que naturalmente se solidificaram de tal forma que existe uma passagem de bastão, de geração em geração. Então a gente tá falando pelo menos ali de 40, 50 anos entre uma geração e outra. Agora, a grande realidade das pessoas, né, em termos quantitativos, são essas pequenas empresas que o cara tem um amigo, ou que o cara tem uma tia, ou que o cara tem uma esposa, porque tem gente que ainda faz isso. Você não basta ter uma sociedade conjugal, você ainda cria uma outra sociedade com a pessoa que você tá casada. Pra quando dá problema, dá sim, problema em todas as esferas da sua vida. Acho que esse negócio de relacionamento e profissão é muito complicado. Você não tem pra onde correr. Gente, me perdoa quem é casado e tem uma sociedade, eu acho que assim, tem tudo pra dar certo, mas tem que ter muito cuidado, cara. Eu quero ser positiva que eu tô no momento romântico da minha vida. Mas, cara, tem que ter muito cuidado. Porque depois fica que nem um dominó. Você tirou uma peça, caiu tudo. A sua vida pessoal colapsou e a profissional também. Porque sentar pra conversar não é fácil. Às vezes a gente inicia uma sociedade achando que todo mundo vai ter razoabilidade pra tratar das questões. Que é a última coisa que a gente tem numa hora que você tá com sangue quente, estressado. Só que isso muitas vezes envolve outros profissionais que você contrata, porque uma empresa tem funcionários. Você envolve... Cara, gente, tem gente que tá gerando mais um PIB do Brasil do que o Paulo Guedes. Tô brincando, mas assim, cara, você pega... Então é difícil. A gente já tem uma dificuldade em trazer para uma estrutura formal, que a gente tem um número de trabalhadores informais que são enormes. Então a gente já tem estruturas familiares que trabalham na informalidade. Aí você pega esse cara, traz ele pra formalidade, pra ele constituir uma empresa, e aí ele vai constituir com a sogra. Porque ainda existia uma época que a limitada tinha que ter 2 pessoas, hoje em dia não é mais assim. O famoso contrato de gaveta. Aí né? o cara tinha, aí botava a irmã, a mãe, a sogra, e aí e ainda tinha cenário. Se a empresa fundasse, ela gerasse dívidas, não criava um problema só pro cara, como pra aquela pessoa que entrou de gaiata no navio, porque ela só foi ali ajudar pra conseguir criar o tipo societário, de acordo com as exigências da lei. Então, eu acho que, cara, esse é um assunto que eu gosto muito, porque ele é enorme. A gente pode ficar assim, tipo, divagando nos temas, mas também dá pra entrar no detalhe de como a gente tem que observar, ter cuidado. E aí, mais uma vez, parece tipo um marketing. Mas é porque, assim, talvez seja. Sempre consultem um profissional antes de constituir uma sociedade. Contrato social é padrão, tem gente que compra, sei lá, na banca de jornal. Cara, Google, né? Google. Google, você joga contrato social, aparece. E aqui até fazendo um parênteses do que a Natália falou, dependendo do seu regime de casamento, inclusive, você não pode ser sócio da sua esposa ou do seu marido. Se for de separação obrigatória de bens ou comunhão universal, vocês não podem contratar a sociedade. Até trazendo o que a gente conversou anteriormente. Também tem umas implicações dessas que de repente você faz ali no, né? Enfim, não com advogado ou com alguém que não é especialista, passa, depois você pode acabar tendo um problema se você conseguir, né? Porque às vezes você não consegue. Em tese não era pra conseguir, né? Mas às vezes passa, a gente sabe. Mas aí, agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Quais são as experiências próprias e que vocês viram de amigos, fora essa que a gente estava conversando, né? O nosso colega aqui acabou de estar em processo de dissolução de uma sociedade, que foram marcantes, que têm alguma relevância no que vocês pensam sobre o tema. Vocês têm alguma coisa a compartilhar com a gente? De dissolução, você diz? Dissolução, alguma coisa nesse sentido. Dissolução, constituição, até eventos positivos também, por que não?
Tem várias histórias, mas assim, de cliente, tá falando alguma coisa pessoal? Lembra uma vez que você contou uma história já justamente de uma experiência que você teve com a passagem de bastão do patriarca pro herdeiro, e eram 3 ou 4, e teve um pagode complicado. Tá, esse negócio que você falou. Brasil, o que você tá falando? Não, Brasil, ele já sabe o que eu tô falando. Não, eu já fiz algumas, né? Então, pra lembrar especificamente do que eu contei pra você. Falou de fonoaudiólogas, estamos precisando de uma moral aqui, porque ele já sabe o que eu tô falando. E a gente querendo ser podcast, a gente não sabe conseguindo nem falar, cara. Rapaziada, ó, final de expediente já. Acho que é o nosso segundo turno. Dá uma moral aí, releva, ó. Tô fazendo um amor e carinho. Segundo turno, vindo da Zona Sul pro Recreio, cara. É puxado. Vambora. Dá desconto pro Pedro. Não, vamos lá. Essa história especificamente. Era uma família, era uma empresa familiar, mesma coisa. Já tava na fase de passar pra segunda geração. Sendo que eram 3 filhos. Um era um cara super competente, formado, assim, tecnicamente muito bom. O outro era um cara muito comercial e o outro era um cara que não queria basicamente nada da vida. E aí, em tese, o comercial... Quer dizer, em tese, quem assumiria seria o mais capacitado tecnicamente, profissionalmente, o que tem mais diploma, vamos dizer assim, né? Só que quando a gente começou a tratar desse tema da passagem de bastão, a gente verificou que, na verdade, o comercial tinha mais o perfil da empresa. E nada obstava que ele se especializasse, trabalhasse, enfim, se aperfeiçoasse para poder completar a parte administrativa, de administração efetivamente da sociedade, para poder fazer esse complemento dele. E foi essa conversa que a gente teve, que era o técnico, vamos dizer assim, o mais capacitado curricularmente, vamos dizer, era o mais velho. Então, na teoria, né, se você fosse seguir assim, uma questão sucessória ali, era ele que deveria assumir. Mas foi identificado que não deveria ser ele, sim, o segundo da relação. E aí, pra você ter essa conversa ali na passagem, não foi uma coisa muito tranquila, justamente porque ele era o mais velho, ele era o mais capacitado profissionalmente. Foi treinado pra isso, de certa forma. Já tava dando quase como certo que seria ele, e essa conversa foi complicada. Mas assim, no final, a gente conseguiu fazer com que eles sentassem, conversassem e mostrassem que ele era o cara que tinha mais o perfil da empresa para assumir, o irmão dele mais novo. E ele enxergou isso, ele é CEO da empresa e tal, ele conseguiu... ele tem uma posição executiva muito importante, mas ele não ficou como presidente da empresa quando teve a passagem de bastão, mas ele entendeu. Obviamente não foi uma coisa tranquila nem numa primeira reunião, mas depois que ele entendeu o porquê das coisas, funcionou. É por isso que é muito importante, eu acho que, inclusive é uma falha que a gente tem, eu bato muito nessa tecla, a capacidade de comunicação do advogado com o cliente. A gente... Bom, a sensação que eu tenho falando com algumas pessoas que têm mais experiência que a gente, a nossa comunicação é muito distante do cliente, do prospecto, de uma pessoa leiga. Então, saber encontrar um canal de comunicação de forma com que a gente consiga passar mensagem técnica e clara é um desafio que eu acho que a nossa geração tem que matar no peito e resolver esse problema. Porque o direito pode, para algumas pessoas, pode não ser interessante, mas ele vai ser sempre necessário. Então, quando a gente tem uma situação como essa, eu imagino que o Pedro usou todo o cuidado e técnica desenvolvida durante os anos, os anos de academia, né, e de profissionais dele, foram fundamentais. E não tendo esse cuidado na comunicação, tenho certeza que teria sido mais difícil e talvez até não teria nem conseguido fazer essa mudança de jogo, né, na situação. Eu acho que isso é uma coisa, eu acho que isso é mais prática, tenho certeza. Muito feeling, mais né? prática do que, também, mas é muito mais prática do que a academia. Desculpa, um feeling desenvolvido com o tempo que é treinado. É isso que eu acho que é uma coisa, inclusive, assim, a gente pode até fazer um podcast depois sobre isso, que eu acho que as faculdades de Direito tem que ser, assim, radicalmente mudada a forma de programa. Perfeito. De conteúdo, de forma de metodologia de ensino, enfim, é uma discussão mais abrangente, depois a gente trata sobre isso. Isso vale um mês de podcast. Mas... eu acho que se você não alinhar o conteúdo técnico-teórico com a prática, você vai fazer em fracasso. Porque a maioria das coisas no direito, principalmente, você vai aprender na prática, na jurisprudência, no batendo perna no fórum, despachando com um juiz, com um desembargador, com um ministro, alguma coisa, porque isso não vai estar no livro. Cara, isso é bem verdade. Isso que o Rodrigo falou dialoga muito com o meu cotidiano. Porque eu represento o jurídico interno de um grupo de empresas. Então eu falo
muito com empresários e com todas as pessoas que trabalham na holding, que naturalmente não são advogados. E eu também falo muito com advogados que trabalham em escritório, então que eles ficam somente numa ponta da cadeia. Esse cara, e assim, sem demérito nenhum, porque, enfim, cada ponta da cadeia que a gente exerce vicia o nosso olhar de alguma forma. Às vezes o cara que fica só no escritório, ele tem muita dificuldade de se comunicar com o leigo. E às vezes a gente imagina leigo, você pensar na doninha da sua rua que vende tangerina. Não, gente. Um puta empresário que tem um faturamento altíssimo, ele também é leigo. É claro. Quando você vai tratar de temas sensíveis como esse que o Pedro falou. Então você conseguir o advogado sair da sua persona de advogado, do affectio societatis e etc. E você conseguir dialogar de uma forma que você faça com que a outra pessoa te entenda, e você também tem que entender a pessoa. Porque isso aconteceu comigo, assim, recentemente eu estava no meio de uma operação, que o meu maior entrave na operação era que os advogados da parte contrária, eles não tinham a noção de um business, eles tinham uma noção jurídica. Só que muitas vezes você tem que adequar, aliás, muitas vezes não, sempre, o objetivo é esse, direito é instrumento de meio. Você tem que adequar toda a disposição jurídica ao que vai funcionar no universo prático. Você não pode fazer com que o direito obste uma negociação. Você tem que fazer com que o direito resolva a negociação, com segurança para todas as partes envolvidas. E isso é muito difícil, assim. Você falando isso agora, me tocou muito no sentido profissional, porque eu tô há 1 mês e meio em momentos de diálogo que eu percebo tudo isso, que não é um problema de discordância, é um problema de falha de comunicação. As pessoas estão falando a mesma coisa em línguas distintas. Enfim, a gente até saiu um pouco do tema na realidade, mas porque isso é muito Você me deu um gancho que eu tô lendo um livro que é justamente sobre negociação. Eu moro no Recreio e trabalho no centro, então se tem uma coisa que eu tenho bastante coisa pra fazer é no metrô, né? Um lugar que eu tenho muita coisa pra fazer. Então eu compro o livro e fico lendo no caminho. Eu tô lendo sobre negociação agora não vou lembrar, cara. É como chegar ao sim sem abrir mão, não sei o que. É um best-seller, assim, bem famoso. E nessa parte que eu tô lendo nesse momento é justamente isso. Quem entende primeiro o que o outro lado da mesa quer, larga na frente. Que você já consegue trabalhar mais a sua criatividade jurídica e negocial para chegar no denominador comum. E, possivelmente, puxar mais pro seu lado. Claro. Eu acho que isso que vocês estão falando é fundamental. E eu acho que a maioria dos advogados tem dificuldade em entender o modelo de negócio do cliente e de entender a visão empresarial sem criar obstáculos ou burocracias para desenvolver o negócio do cliente dele. Isso a gente vê muito, assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu pensei quando eu estava na minha formação profissional e que eu vejo muita diferença. É você ter transitado numa empresa, numa multinacional, depois ter ido para o escritório, vice-versa, porque você entende os dois caminhos. Quando você só passou por um lado ou você só teve experiência de um lado da moeda, você acaba sendo manco numa sua relação jurídica. Porque você não tem a experiência ou você não tem o conhecimento, até de certa forma, para você entender o outro lado da moeda, como é que funciona. Então, por exemplo, muita coisa que a gente já conversou sobre isso várias vezes, com a Natália também, você chegar para um advogado e ele monta, às vezes, um contrato lindo, perfeito. Você olha o contrato, cláusulas super bem redigidas. Enquadra, lindo. Aí você vai pesquisar na jurisprudência a aplicabilidade da cláusula Y. Não adiantou nada aquela cláusula que ele botou. Não é assim que o tribunal entende. Aí você fez um contrato lindo, que se ele tiver que ser executado, ele não vai ser execuível. E aí você não ajudou em absolutamente nada ao seu cliente. Ou o advogado que chega, o cliente chega, eu preciso fazer este negócio, fazer um M&A, uma compra, uma estruturação societária, seja lá o que for, ele precisa fazer algum movimento novo. E aí o advogado segue lá o by the book, burocratiza tanto o processo que ele inviabiliza aquele movimento do empresário. Cara, o empresário não quer isso. O empresário quer entregar o problema para o advogado tem que se virar para resolver o problema. Exato. Entregando o menor risco possível e alertando os riscos. Sempre vai ter algum tipo de risco. Eu acho que o bom advogado societário é quando ele que eles conseguem mais ou menos enxergar os riscos que podem ter naquela operação e alertar o cliente previamente. Olha só, dá pra fazer dessa forma, os riscos são esses, dá pra fazer dessa outra forma, os riscos vão ser esses. A escolha do empresário. Ele vai ser melhor, o empresário vai sempre saber melhor que o advogado o que ele quer, o que ele projeta naquele negócio dele, porque o negócio é dele. Então, ninguém melhor do que ele próprio para dizer o que ele quer. E eu acho que o advogado tem que criar meios jurídicos e técnicos para viabilizar o negócio que o cliente dele quer. Apresentar os cenários adequados, apresenta o cenário, apresenta os as riscos, consequências, os riscos e aí a decisão. Eu acho que o papel fundamental do advogado societário, nesses casos, é ele saber apontar para o cliente os caminhos e os riscos de cada passo que o cliente dele vai tomar. E a partir dali, o empresário, melhor que ninguém, vai saber o caminho que ele vai seguir para a empresa dele. Mas conhecedor do que pode vir à frente, sob o ponto de vista jurídico, o advogado vai ter antecipado. Nath, você ia falar alguma coisa?
Não, é porque na verdade eu tava. Foi alguma coisa que você falou, mas que me desviou. Gente, eu não sei, eu divaguei aqui, porque eu fiquei pensando em alguma coisa que ele falou. Sigam. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente, sigam, era outra coisa que eu tava pensando. Mas voltando um pouco agora, fugindo um pouco do jurídico, que a gente foi um pouquinho lá, porque a gente não resiste, né? Com relação às questões de sociedade e da relação, eu acho que uma coisa que eu acho muito engraçada no meio jurídico é todo mundo virar sócio, né? Todo mundo. Eu acho muito engraçado isso. Não sei se é uma questão de marketing ou qualquer coisa nesse sentido. Eu e o Pedro, a gente tem uma sociedade. Aí nós três agora, na prática, está construindo uma sociedade também, né? Inclusive, a gente tem que fazer um contrato. Pelo amor de Deus, gente. Nós somos advogados, a gente tem que fazer isso. Diferenciar o conceito de parceria entre advogado e o conceito de sócio. Porque eu vejo, eu já transitei um pouco nas comissões da OAB, etc. E eu vejo todo mundo chamando de sócio. Não é possível, o cara tem tanta sociedade assim. O cara tem 8 sociedades. Não é possível. Mas é porque... Aí eu fico chocado com isso. Nesse ponto aí, eu acho que tem Os escritórios, em algum momento, tiveram uma sacada, e agora eles estão tendo que dar um step back, que é de uma lógica de burlar a legislação trabalhista, claro. Você burlar a incidência de encargos trabalhistas, tornando o seu funcionário, porque é um funcionário, associado. Sim. Então você coloca o cara como associado, ele não é sócio, o próprio advogado assim está ferindo tudo que está disposto no Código Civil, que sabe que é o papel de um sócio, mas ele consegue burlar os encargos trabalhistas. E aí tem várias histórias de batida do Ministério Público do Trabalho em escritórios grandes, enfim. Sem citar. Fofoca jurídica, já que todo mundo sabe quais são os escritórios, a gente não pode falar aqui, porque senão bate na nossa porta, né? Mas além disso, eu acho que também tem, desculpa só te cortar, Pedro, pra concluir. Além disso, eu acho que também tem essa coisa do sócio. Você dizer que você é sócio, eu acho que dá uma impressão melhor. É igual a história do terno, né? Eu acho que as pessoas acham que o advogado ele preza muito pra esse mundo de aparência. E assim, não é só o advogado, a sociedade inteira preza pro mundo de aparência, né? E eu acho que tem isso. Então o cara, aí ele falando, você é meu sócio, sabe? A gente não tem uma parceria, porque parece que parceria na cabeça, acho que no lugar comum, é uma coisa mais frágil. Sociedade não. Você tem uma sociedade, acho que é mais... vendável, acho que as pessoas gostam mais. E como a gente já conversou, a advocacia em si é uma profissão muito tradicional e com um histórico muito grande e com muitas nuances. Tudo que o advogado puder, botar uma maquiagem, botar um brinco, um negocinho pra parecer mais bonito perante o mercado, ele vai fazer. Só que, assim, eu confesso que eu venho de outra... A gente vem de outra... Nós aqui viemos de outra geração que, cara, isso me dá um pouco de... É de bode. Bode, ranço, né? Me dá. É porque aí fica descomprometido. A ideia de comprometimento é de natura. Eu acho que, inclusive, enfraquece o sócio de fato, de fato de direito, entendeu? Exatamente. Aí fica uma coisa muito leviana. Meu sócio aí, entendeu? Que sociedade é essa? Mas também tem o fato, que eu acho que contribui, que é um dos fatores, que o advogado é um profissional autônomo. E o profissional autônomo, então ele tem essa liberdade. O advogado ele pode atuar como eu atuo em empresa, mas ele também pode atuar tendo o seu próprio escritório, como ele pode atuar sendo... Conheço pessoas que trabalham assim. Trabalha sozinho na sua própria casa e faz parcerias. Uhum. Entendeu? Eu assim, indo de trás pra frente no que vocês comentaram, eu acho que faz parte, sinceramente, essa questão do sócio, associado. Eu acho que se você souber jogar esse jogo, que é o que acontece, então a vida é essa na advocacia, entendeu? Você vai ser... com certeza. Você vai ser um sócio, associado, um sócio 1, sócio 2, aí você bota societariamente da maneira que convém. Mas, assim, só pra quem não é do jurídico pra entender, esse negócio que a Natália tava falando, essa questão de sócio associado, basicamente, pra você não pagar os custos trabalhistas, como a Natália tá falando, você bota todo mundo como sócio, tá? E aí você não precisa pagar os encargos trabalhistas. Na teoria. Na prática, se você conseguir demonstrar através do contrato de realidade, como o direito trabalhista vai falar, você consegue provar que na verdade você não era sócio, e sim você tinha um salário fixo, então você não tinha percentual para ser sócio. Mas você tem lá os requisitos, você vai ver que na verdade o cara era um mero funcionário. Só que até quando... Às vezes eu me pergunto, não sei se é porque eu sou sócio do escritório efetivamente, eu fico me perguntando assim, até quando vai ser conveniente eu usar isso e até quando eu não vou, e aí eu vou entrar com uma ação trabalhista contra o escritório que eu tô dando. Porque assim, você é advogado, você sabe o que você tá fazendo. Você não está fazendo uma sociedade, você virando sócio, não sendo sócio nesse caso, assim, sendo fraudado tecnicamente, porque você sabe exatamente que você está recebendo uma nomenclatura de sócio sem ser sócio. Então você não entrou ali de gaiato, como nos outros exemplos que a gente tem um monte de sócio no LinkedIn que você sabe. Você vende aquilo. Então, de repente, você fechou um contrato, alguma coisa, porque você vendeu esta imagem de sócio. E aí, a partir do momento que você não é mais
você não tem alguma divergência com a sociedade, você sai, você entra com uma ação dizendo que na verdade você nunca foi sócio. Eu acho isso um pouco... Eu acho que tem uma linha tênue de ser leviano e ser real, entendeu? Eu acho que não, Pedro, porque aí entra um ponto assim. Eu acho que tem que analisar casuisticamente. Porque, por exemplo, você tem grandes escritórios que eles funcionam como uma empresa. Eles não são um escritório médio, um escritório boutique. Eles são grandes escritórios que tem 1.000, 2.000 funcionários, que tem sede, filiais em vários estados. Esse tipo de escritório, quando ele contrata o funcionário dele como associado, ele está ferindo diretamente a legislação trabalhista. E não é todo o advogado que tem potencial, o cara tem uma hipossuficiência em relação ao empregador dele, porque é empregador. Então o cara não tem peito pra brigar. Óbvio que ele não tem. Ele vai brigar com esses super escritórios que funcionam numa lógica de empresa. Como empresa, de uma forma correta, a gente tem uma legislação trabalhista. Goste dela ou não goste, sendo ela correta ou não sendo os encargos justos ou não sendo, a gente tem uma legislação. E quando você é empregado, você tem que, se você for um bom empregador, você tem que cumprir a legislação trabalhista. O que o cara tá fazendo é da forma mais deliberada e mais cara de pau, dado que ele ninguém pode alegar desconhecimento da lei, mas assim, uma superestrutura de advocacia é essa que não pode alegar mesmo. E o cara burla nessa cara dura, eu acho, um desrespeito com o profissional. Fazendo uma analogia... Com o profissional ou o profissional que se desrespeita? Porque, sinceramente, eu acho que tudo vai ter margem pra discussão. Pedro, mas aí você tá levando em conta como se o cara tivesse em pé de igualdade. Foi o que você falou hoje. A gente tava vindo pra cá no carro e o Pedro falou de uma situação em que ele falou, não quero viver, há muitos anos atrás, ele falou, não quero viver essa situação e se retirou. Aí eu acho que foi o Rodrigo que ainda comentou, não é todo mundo que pode fazer isso. Às vezes você tem uma casa pra sustentar, você tem uma carreira ali pra bancar que você não pode, simplesmente você não pode. Você pode virar pro cara e falar assim, olha, como você não vai me contratar como seletista, não vai pagar meus encargos, eu não vou trabalhar aqui. Será que essa é a realidade das pessoas? Ok, eu entendo, mas se o é que assim, aí voltando ao que a gente tava falando de ego, advocacia... Deixa eu só fazer uma analogia rapidinha, uma analogia mais didática que propriamente jurídica. O associado no história de advocacia é como se fosse uma PJ numa empresa convencional. Então é um cara que dá um somebody love ali para que não haja incidência de encargos trabalhistas para o profissional. Em linhas gerais é basicamente isso, tá, gente? Vai, Pedro, segue aí. Eu acho assim, eu acho a profissão de advogado um dos problemas que a gente já discutiu, além da questão da faculdade, da estruturação, da profissionalização e da formação do advogado. Eu acho que a falta do corporativismo do bem, vamos dizer assim, na advocacia. Perfeito. Que existe muito na classe médica e bastante pouquíssimo na classe de advogado. Porque no advogado, em regra, 99,9%, é um ego altíssimo e é todo mundo querendo passar um por cima do outro. E aí, se você tivesse, aí volta na questão da formação e tudo mais que é vários passos atrás. Se a gente tivesse uma classe unida e forte, você não chegava nem no ponto de um escritório grande poder oferecer um associado e o cara ter que incubá-lo. Porque não iria ter ninguém. Sim. Entendeu? Sim. E aí, ok, eu entendo que a realidade é o que a Natália fala. Mas se fosse uma coisa estruturada, a advocacia, se fosse uma profissão forte no Brasil, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que seria mais, no mínimo, bem mais relativizado do que é hoje em dia. Eu acredito que um dos motivos dessa desunião na classe de advogados, que, enfim, acho que a gente não tá falando nenhuma coisa polêmica aqui. É uma conclusão bastante simples. Isso é bem óbvio pra todo mundo do direito, é um consenso. Cara, a gente vive num país que tem mais de 1 milhão de profissionais dessa área. E aí, entrando numa lógica que o mercado é o mercado, cara, é guerra mesmo. É um aspecto até humano, eu acho que faz parte. Existem muito menos médicos no Brasil do que advogados. O advogado é a famosa faculdade do cuspis giz. O cara vai lá, tem um professor, um quadro, cara, a aula tá ali. Entendeu? E aí a gente vai, seria o tema sobre faculdades, né? Estrategicamente as faculdades é um negócio rentável fazer faculdade de Direito. Porque vai ter gente procurando, porque tem aquela questão, meu filho vai ser advogado, eu vou ser advogado para honrar meus pais, é o sonho do meu pai ser advogado. Eu acho que é bom para todo mundo, menos para a classe. Porque a OAB, assim, nada contra a OAB, acho que ela tem um papel dela que é importante, mas é interessante para a OAB você formar muita gente, que a gente pagando a unidade, é advogado inscrito, entendeu? Mercado, a OAB não é um órgão pobre, pelo contrário, é um órgão riquíssimo. Então também é interessante. E aí a OAB fica numa situação muito complicada, porque ao mesmo tempo que ela tem que regular
e fortalecer a classe, também é bom que tenha essa enxurrada de advogados, de profissionais se formando e pagando anuidade. Então também tem, é uma linha ali que, né, que transita. Para os não advogados, a unidade da OAB é uma das mais caras, talvez a mais cara dos conselhos de classe. Eu apostaria que é a mais cara. Quanto é que tá a unidade hoje em dia? Chegou agora, eu pago mais de 1.000. Não, acho que tá beirando 1.100, uma coisa assim. Uma coisa assim, 1.100, 1.200. Medicina é 700 e pouco. Farmácia acho que é 300. É assustador. Mas enfim, é muita diferença e assim, é basicamente pra você ter a carteira, né? Porque não tem muito benefício. Você pode até discutir o clube da OAB, mas assim, a verdade é que não conecta muito, principalmente frente aos outros conselhos de classe. Sim. Tanto é que tem até uma discussão, não, assim, é uma visão. Assim, eu acho que é bem importantíssimo, mas tem coisas que a gente tem que falar. Tá tendo uma discussão agora no RSTF, teve até repercussão agora no STF, exatamente, que a unidade da OAB ser cobrada acima do limite de uma legislação federal, que é de R$500 lá. Então, assim, tem uma discussão dessa rolando no STF agora, entendeu? Porque é realmente um valor muito alto. Eu acho até que não vai dar em nada, mas assim, enfim, existe a discussão, isso teve repercussão geral, porque é um assunto minimamente relevante para estar sendo discutido no STF. Sim, com certeza. Com certeza. Mas... Agora eu posso falar? Pode. Gente, sociedade é uma coisa muito complexa, assim como casamento. Se você estiver passando por isso, recomendamos fortemente. Procura um advogado, cara, nem que seja o seu primo, vai te dar uma luz. E aí depois, se não for a área dele, cara, procura uma pessoa especializada. Porque, caso próprio, meu avô teve problema com isso agora, de uma sociedade que ele fez 40 anos atrás. Teve questão tributária envolvendo, enfim, teve penhora, é muito delicado. Então, cara, de coração, qualquer dúvida nisso aí, cara, manda pro jurídico e fala com a gente. Valeu, um abraço. Fala, pessoal. Obrigado por ter chegado até aqui. O que eu posso pedir pra você nesse momento é pra nos seguir nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc. Compartilha o vídeo ou o áudio se estiver no Spotify. E eu só posso agradecer. Um grande beijo e vamos em frente.